Cadastrando o cliente no Hive ERP. Entre no módulo Faturamento e na barra de menus, clique em Clientes. Pressione a tecla Novo e comece o preenchimento dos campos da tela. Então vamos começar ali, razão social. Vamos caixa alta que fica melhor. Vamos entrar aqui com a razão social. Fantasia. O nome fantasia da empresa. Se for pessoa física, você vai entrar aqui com a digitação do CPF e o RG. Se for pessoa jurídica, clique na aba 2 e entre com o CPF, com o CNPJ do cliente. Vou fechar essa informação aqui. Então entrei com o CNPJ, dei um tab. Nesse momento o sistema verifica se o CNPJ é correto ou não. Vou fazer uma alteração aqui, ó. Ele faz a crítica do CNPJ e já limpa o campo. Então vamos digitar novamente o CNPJ. Inscrição estadual, nesse caso é isento. Data da fundação da empresa, ou se for pessoa jurídica, data do aniversário. No caso aqui, data de expedição também só tem sentido para a empresa, para a pessoa física. Vai por lá a data de expedição do seu RG. Órgão emissor, no caso aqui, endereço. Esse endereço você pode tanto digitar ele, como simplesmente informar apenas o CEP aqui, ó. E clicar no binóculo. Ele já vai trazer, ó, trouxe lá, endereço não encontrado. Então vou pôr aqui 82, 820, 420. Ó, ele encontrou a rua Paulo Friebe. Vou preencher o número 324, bairro Alto, cidade Curitiba. Complemento, algum complemento que eu queira pôr nesse endereço, como sala, andar, apartamento, enfim. Telefone. Entra com o telefone, celular. E assim por diante você vai preenchendo todos os campos necessários, ou aqueles que se fizer necessário ou que fizer sentido. No caso aqui, estado civil para uma pessoa jurídica não tem, né? Então preencha todos os dados necessários. Esses campos em cinza são campos relacionados com outras tabelas que eu já tenho que ter previamente cadastrado. Então no caso, esse cliente operativa, qual é o vendedor que atende ele? Então eu clico ali e vou selecionar o vendedor. Código do município. Essa informação é necessária. Você tem que colocar qual é o código do município da cidade. Isso aqui é usado tanto para a nota eletrônica quanto para o SPED fiscal. Se você não tiver essa informação no cadastro do cliente, a sua nota vai ser rejeitada. Código do país ele já trouxe, tá? Limite regime tributário. Você tem que, no caso de pessoa jurídica, informar qual que é o regime tributário, se ele é microempresa, se ele é simples nacional, se ele é regime normal. Então no caso vamos pôr que esse aqui é um simples nacional, né? Então informei o regime tributário. Por quê? Se eu for fazer uma nota que tenha substituição tributária, por exemplo, existe uma diferenciação no cálculo da substituição quando é regime normal e quando é simples, né? Tem uma diferenciação no que? No MVA para aquele produto. Então, e também tem outras regras de faturamento,
né, que eu tenho que saber qual é o regime tributário desse cliente. Então é importante que você informe se ele é simples nacional ou se ele é regime, se ele for regime lucro real, lucro presumido, você pode indicar ali que ele é regime normal. Apenas aqui o que faz uma diferenciação maior é no regime simples, né? Então, simples nacional. Ok? Referências, tá? Você vai colocar aqui as referências pessoais, referências bancárias e comerciais desse cliente, quando você achar que se fizer necessário, né? No caso de pessoa física, quando você está fazendo um crediário próprio na loja, é fundamental que você tenha esses dados aí para referências comerciais. Dados do cônjuge, ok? Vai entrar aqui também, tá? Complementos. Essa aba complementos, endereço para cobrança. Quando o meu endereço de cobrança for diferente do endereço que eu tenho aqui na frente. Ó. Então, se o meu endereço de cobrança for diferente do que está cadastrado com os dados do teu cliente, você pode indicar que um outro endereço de cobrança. Tá? Se for o mesmo, ele já repete ali a rua, eu só complemento aqui com o bairro, poderia ter trazido o bairro aqui também. Sacador avalista, isso aqui é quando eu quero emitir uma duplicata que eu vou descontar e preciso de um sacador avalista. Você tem que colocar o nome e qual é o CPF e RG, ou se for pessoa jurídica, CNPJ, inscrição estadual. Observações, importante você saber que toda observação que você colocar aqui, por exemplo, não vender com cheque pré-datado. Na hora que você chamar esse cliente na venda, ele vai exibir a informação digitada nesse campo. Então, quando você quiser apresentar algum tipo de informação sobre esse cliente para o vendedor, você vai preencher aqui nesse campo. Ok? Cliente revenda. Tá? Você vai marcar aqui qual o nome se esse cliente é uma revenda, qual é o cliente revenda que abriu ele. Por exemplo, eu tenho lá um distribuidor, tá, que abre vários clientes para mim. Então eu posso colocar qual é o nome desse cliente ou desse representante ou desse distribuidor que abriu esse cliente. Ok? Outras informações que eu tenho aqui, setor do cliente, são tabelas, cadastros também que você vai ter previamente já preenchido antes de cadastrar o teu cadastro de cliente, aqui antes de vir cadastrar o cliente, você já vai ter que ter lá o setor. Então você já define os setores, ó, Curitiba Norte, setor Curitiba Sul, enfim. Esse cliente é Curitiba Norte. Qual é a especialidade desse cliente? Tá? Você tem um cadastro de especialidades que você pode constituir conforme o teu negócio. Então, esse aqui é construtor. Ok? Categoria. Também você pode ter lá cadastrado categoria, se ele é categoria A, B ou C. Isso está muito vinculado à política de cada empresa. A categoria A é os clientes que me compram acima de 10 mil reais por mês. Cliente B é o que compra de 5 a 10. O cliente C é que compra abaixo de 5 mil. Então você vai determinar as categorias. Tabela de preço. Se esse cliente possui alguma tabela de preço diferenciada, você pode vincular aqui. No momento da venda, quando você informar esse cliente, o sistema não vai pegar o preço padrão, e sim o preço da tabela especial para esse cliente. Ok? Então, eu tenho aqui também, posso indicar tabela de preço. Se esse cliente é revenda, tá? Se esse cliente é um cliente de revenda, eu marco aqui por quê? Se ele vai comprar as mercadorias da minha empresa e vai revender, eu tenho que marcar porque a minha tributação de ICMS muda. Por exemplo, se a alíquota de um produto dentro do Paraná for 18%, se eu vender para uma revenda, ela cai para 12%. Então eu tenho que indicar que aquele cliente é uma revenda,
para que o sistema, na hora de faturar, saiba fazer a tributação corretamente. Não vai destacar 18%, mas sim 12% naquele produto. Ok? Entrei com os dados, venho e vou gravar. Cliente inserido com sucesso. Ele limpa os campos e eu venho para cá. Bom, como que eu faço para consultar esse cliente? Bom, eu quero consultar um cliente que eu já cadastrei. Venho em pesquisar e abre essa tela de consulta. Eu posso consultar pelo nome, pelo CNPJ ou CPF, pelo nome fantasia, pelo bairro, vem todos os clientes daquele bairro. Então eu vou consultar pelo nome aqui, operativa. Tá? E vou dar um Enter. Olha, ele trouxe todos os clientes que começam com a palavra operativa. Se eu não soubesse o nome direito desse cliente, eu poderia fazer uma busca avançada. De repente eu não sei se a palavra operativa está no começo, no meio ou no fim. Então eu clico em pesquisa avançada pelo nome e posso colocar lá um pedaço do nome que ele já vai achar. Por exemplo, there. Ó, vai trazer todos os clientes que tenham there no começo, no meio ou no fim. Né? Então vou por lá Cidral, por exemplo. Ele achou 4 clientes que têm o sobrenome Cidral. Ó. Aí fica mais fácil a busca. Mas nesse caso eu quero achar o Lori aqui. Ok. Veio os dados desse cliente. Tá? E aqui em cima eu posso vincular o que? Endereços de entrega para esse cliente. Eu posso vir aqui e definir, vamos supor, se esse cliente tiver 3 obras ou 3 endereços, eu posso já deixar previamente cadastrado, porque na hora da venda, quando perguntar qual é o endereço para fazer as entregas, eu posso selecionar em uma lista. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou cadastrar o endereço. Bairro. CEP tal, cidade. Próximo da onde, o código da obra ou o código desse endereço. Ó, eu posso fazer cadastrar mais um. Esse aqui é o endereço 2. Então ele vai montando uma lista aqui para mim dos endereços que esse cliente possui. Além do seu endereço residencial, que está aqui, eu posso colocar os endereços das obras dele. Quando ele fizer uma venda e falar, eu quero que me entregue na obra 2, que é lá na Avenida Paraná, eu vou clicar sobre aquele endereço para fazer a entrega, para facilitar a sua venda. Então, endereço para entrega, essa função que eu tenho aqui em cima para cliente. Outros dados do cliente. Eu posso colocar um conceito, qual que é o conceito desse cliente, A, B, C ou D. E cada conceito tem aqui o que ele tem de vantagem. Libera a venda sem pedir senha para conceito. Né? Ou pedir senha para conceito nas operações de pagamento a prazo. Isso aqui alguns clientes usam. Desconto no faturamento, ou seja, esse cliente aqui, ele não tem uma tabela especial, tá? Ele vai pegar a tabela normal. Porém, ele tem um desconto, eu concedo um desconto prévio para ele de 7%. E posso também atribuir um limite de crédito. Esse cliente tem um limite de R$10.000 para comprar na minha loja. Tá? Quando ele é pessoa física, eu posso determinar também qual é o percentual de limite na parcela das compras dele sobre o salário do cliente. Ou seja, até quanto que eu posso liberar. Então ele tem uma renda lá, ele ganha R$5.000 e eu posso colocar aqui que eu vou liberar uma parcela até 20% da renda dele. Tá?
E aqui o sistema tem um relatório lá que aplica a lei de Pareto, clientes com um grande potencial de compra. Então, se nesse relatório eu quero tirar um relatório de clientes com potencial de compra e quero aplicar a lei de Pareto, eu marco aqui a lei de Pareto. Se eu não quiser, eu simplesmente clico em atualizar e entrei com os outros dados. Observações do cliente. Nós comentamos que aqui na minha aba 3, eu tenho um campo para observações, que quando estou fazendo a venda, ele vai exibir o conteúdo deste campo. Okay? Mas eu tenho, além desse campo, eu tenho aqui observações do cliente, onde eu tenho uma página maior, para que eu possa entrar com mais dados sobre esse cliente e também marcar a data. Então, por exemplo, hoje, dia 23/5, eu quero entrar com uma observação. Tá? Cliente cancelou compra sem motivo aparente. Ok, e vou gravar. Eu posso limpar. E assim eu posso constituir várias observações ou várias ocorrências sobre esse cliente. Quando eu quiser buscar, consultar, ó, ele vai montando uma lista lá. Então, vamos supor, dia tal, cliente não pagou o título, vamos supor lá. Posso gravar. E eu vou mantendo um histórico. Ó, vai ficando as datas aqui. Se eu quiser consultar, eu clico sobre o registro que eu quero, ele vai trazer lá. Isso é muito bom quando você quer fazer um follow-up desse cliente, tanto registrando as visitas que você fez, os contatos comerciais ou as ocorrências que houve no relacionamento comercial com esse cliente. Tá, posso sair aqui. Então, esse aqui é o cadastro de cliente. Se você precisar de ajuda durante a digitação, você pode clicar aqui embaixo que ele vai abrir um guia de referência desse cadastro do cliente. Bom, gente, sobre cliente, cadastrando o cliente, está aqui a nossa videoaula. Tá? Qualquer dúvida, só ligar no 41 3024 1863 ou fazer a consulta do seu guia rápido aqui. Muito obrigado, até a próxima videoaula.